71% dos brasileiros compram por influência de algum nome, de algum perfil em redes sociais. O Brasil é o país que mais se envolve e mais se impacta com influenciador, né? E eu não tô falando de grandes nomes, eu tô falando de micro-influenciadores, eu tô falando de nano-influenciadores. Sim. Então a gente tá indo muito nessa linha. E os pequenos influenciadores, eles acabam tendo, assim, digamos assim, você faz um trabalho muito mais nichado, né? Sim. E acaba tendo um grau de confiança até maior. Exatamente, né? Exatamente. Ele tá quase ali com o review de produto por consumidor. Se o influenciador, que não tá sendo, fazendo merchan das marcas, fala eu uso e eu aprovo, o endosso é o que precisa para fazer a conversão da venda. As gerações mais novas, geração Z, os millennials, né, eles não têm essa dinâmica de pensamento que a gente tinha no passado, enfim. E tem, como na nossa época, tem o grupo que quer crescer, quer se desenvolver, que tem essas aspirações, né, mais pautadas na maturidade profissional e pessoal, e tem as pessoas que realmente acham que daqui 2 meses elas já vão estar sentadas na cadeira do presidente. Não. Assim, você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que quebrar a cara, você tem que aprender com seus erros, enfim. Você tem que ensinar, né? Então, assim, é uma trajetória. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como marcas líderes conectam tecnologia e resultado, só que o episódio de hoje ainda não vou revelar o convidado, a convidada. Antes de iniciar, vou te pedir para que lá no nosso YouTube agora você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O AmplificaCast, nós já estamos com mais de 14 mil inscritos, mais de 100 mil horas de visualização, a nossa base tem crescido dia após dia e além disso nós temos uma base onde nós compartilhamos o nosso conteúdo com mais de 18 mil cargos C-levels de diferentes indústrias e também lá no Spotify nos ajude a crescer, apertando lá 5 estrelas e compartilhando o AmplificaCast com mais pessoas. E é um prazer ter você aqui comigo. Eu estou com uma convidada especial que acabou de literalmente me humilhar aqui nos bastidores. Ela corre 14 quilômetros, ela nada 3 mil metros. O que mais? Frescobol. Pratica frescobol, enfim, ela já bateu alguns recordes que eu tenho aqui. Seja muito bem-vinda, Ana Karina, ela é diretora de marketing de uma marca muito conhecida, que provavelmente deve ter aí na sua casa, na minha tem vários dispositivos dessa marca. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, estou super contente de poder falar um pouco de marca, de marketing, né, da minha experiência, e para quem não sabe, assim, essa marca que ele está falando é LG, LG do Brasil é sensacional, marca do coração, Life is Good. Provavelmente deve ter na sua casa, na com minha, certeza. já confessei aqui que eu já sou um cliente fiel. E me conta aí um pouquinho, como é que é essa coisa, correr 14 quilômetros? Eu faço provas de 5, já me superei, mas 14, 10, já me estourei um pouquinho, já me machuquei correndo 10, só faço 5. Pois é, a corrida é a minha paixão, né? Já corro há muitos anos, a endorfina, né, que te traz depois do treino, faz com que você queira sempre mais. Então, para mim é um prazer, assim, é o momento que eu me desconecto, que eu medito, né? Então eu gosto demais. Acho que mais do que a natação, né? A natação também, viu? Porque a natação, eu estava conversando com um amigo meu, inclusive ele gravou o AmplificaCast com a gente pela segunda vez, é o Leonardo, ele vendeu uma empresa para o Santander, que é a AP11, e ele falou que toda vez que ele ia nadar, ele pensava mais no trabalho na natação, porque você tinha que ficar ali, né, nadando, dando braçada e tal. Então a mente pensava muito no trabalho. Ele falou que ele só conseguiu desconectar quando ele foi fazer Kung Fu. Ah, é? Não, eu me desconecto também com a natação. Você sabe que o que eu gostava, é o que eu falei, né? Adorava muito a corrida. Me machuquei, comecei a ter o joelho, tive que começar outros esportes com 0 impacto e fui para natação. E aí eu me descobri realmente uma super fã de natação e eu percebo que eu medito muito. Eu viajo na natação, eu nado. Se eu não presto atenção, eu perco até a contagem. Eu fico lá nadando, assim, para mim é uma delícia. Então, penso, obviamente,
na vida como na corrida também, né? Mas para mim também é uma forma de meditar muito gostosa. E, inclusive, né, o César, que vou mandar esse link desse podcast pro César da Nexer, vamos fazer o desafio lá do Instagram, postar foto do treino. O César falou que tá dando 1.700, 1.800, e eu vou voltar a treinar para tentar bater o César, mas agora tem uma régua um pouco maior aqui pra gente poder alcançar. Vai ser ótimo. Então, legal, é isso aí, o desafio tá lançado. Então, legal. Bom, me conta aí um pouquinho, você já passou por grandes marcas, né? Já. Começou a trabalhar na área de consultoria, né? Com empresa familiar. Isso. Com treinamento para a área de vendas, passou pelo setor automotivo e aí começou a deslanchar aí, passando pela Toyota e outras marcas. Como é que foi essa construção de carreira? Exato. Era um sonho trabalhar com marketing? Então, te falo que não. Uhum. Né? Eu sou jornalista por formação. Saí da faculdade, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Fui trabalhar com meu pai. Ele tinha uma consultoria de treinamento de vendas focada no setor automotivo. Isso com certeza deve ter te ajudado muito com essa questão de meta e objetivo e resultado, né? Muito. Porque antigamente o marketing não falava tanto dessas metas financeiras, não, né? Não. Resultado, antes era muito KPI. mais awareness, agora os KPIs estão muito ligados a vendas, exatamente. Eu e o time, a gente sempre conversa. Tem que colocar o sino lá agora na área de marketing. Exato, né? Exatamente, um gongo. Porque tem duas áreas dentro de uma empresa, né? As áreas que vendem e as áreas que ajudam a vender de alguma forma. E o marketing, sem dúvida nenhuma, ele ajuda a vender. Ele ajuda valendo. Inclusive, eu toquei o sino hoje, não foi, Alex? Projeto novo entrando lá do UK. Tocamos o sino hoje. Muito bom. E então eu comecei nessa área de consultoria na empresa do meu pai, porque eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu ficava então seu pai é empresário? Meu pai é empresário, isso. E aí... Não decidiu empreender? Não. Engraçado, né? Louco, não. Não, teve alguns casos aqui que também não decidiram empreender, alguns outros sim decidiram. Não, eu preciso ter chefe. Cheguei a essa conclusão, eu preciso ter chefe, sabe? Não, e não tem nada... Não. Cada um faz uma escolha. Eu fui funcionário por muitos anos, fazem 7 anos que eu comecei a empreender, mas sempre me dei bem também com chefes, com diferentes líderes, nunca tive problema. Não, tem espaço para todos, né? Sim, então, gostei bastante da experiência. Eu gosto bastante. E hoje eu tenho muitos chefes. Vários clientes. Vários, né? São todos chefes. Quem empreende acha que vai se livrar do chefe, não vai, jamais. Não. E aí, depois de um tempo com ele, acabei saindo e entrei na Toyota, também pela área de treinamento de vendas, mas lá foi onde eu tive a minha primeira atuação com marketing também. A Toyota sempre foi uma empresa muito enxuta, então as áreas se ajudavam muito em grandes marca campanhas. Japonesa? Né? Japonesa, exatamente. Eficiência no talo. Exatamente. E foi lá que eu tive a primeira experiência com marketing e eu agarrei amor. Quando eu vi que é aquilo que eu queria fazer, né? Então, eu migrei de área, inclusive, e foi aí que eu comecei a ter contato com marketing e não saí mais. Então, já fiz marketing de todos os jeitos que você possa imaginar, mas sempre marketing, né? E como é que foi essa construção, assim, da sua carreira para você atingir cargos? Quanto tempo durou, assim, né, para você assumir uma posição de liderança? E eu queria também quero que você faça uma análise do seu perfil, o que você acredita que colaborou para que você atingisse uma posição de liderança? Perfeito. Você gostava de trabalhar, se dedicar mais? Como que você era, assim? Sim, tem gente que fala que eu sou meio workaholic, né? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto bastante de trabalhar e eu tenho bastante... Eu também gosto bastante. Que bom. Eu gosto. Porque faz toda a diferença, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito energética, né? Eu tenho... Correr 14 quilômetros, olha, nadar não 3 bebo, mil metros. não fumo. E eu também não bebo, tomo café. Eu Não, fico café, imaginando assim, se eu tomasse café, acho que eu ficava quicando, sabe? Então, eu sempre tive um gás muito grande para fazer e desbravar. Isso porque você cresceu em Santos? Cresci em Santos. E lá você praticava muitos esportes quando criança? Sim, vôlei, praia, frescobol, natação, tudo que você possa imaginar. Legal, né? Diferente a criação, né? Quando cria perto do mar, né? Exato. Os meus pais sempre foram muito adeptos ao esporte. O lugar favorece também, né? Muito. Então, eu sempre tive muito isso, né? Que legal. Na minha rotina. E um outro ponto que eu entendo que é uma característica minha, né?
entendo que seja uma característica positiva, eu tenho uma facilidade de relacionamento interpessoal muito grande. Sempre tive, desde criança, né? E isso me abriu muitas portas. Então, isso fez com que as pessoas quisessem me mostrar como fazer, me ensinar. Então, na Toyota, e por todas as outras empresas pelas quais eu passei, sabe? Não, e tem um ponto que você trouxe aqui que eu tô fazendo um link com o podcast da manhã, né? Que a gente gravou de manhã, que a gente estava falando justamente sobre isso, né? Eu acho que essa questão que você comentou aqui do aspecto interpessoal, de você se relacionar, é porque você, de certa forma, tinha esse desejo de aprender mais sobre o que as outras áreas faziam, ou as outras pessoas faziam. Isso também ajudava você a interagir com outros times, né? Com outras pessoas que tinham diferentes skills. E você foi conquistando o seu espaço. Porque hoje tem aquela falsa ilusão de que eu entro numa empresa hoje e daqui a 2 anos eu quero ser, sei lá, o gerente, sabe? Tem essa coisa do crescimento rápido sem querer conquistar o espaço. Exatamente. E a gente estava entrando até numa discussão também que era, mesmo você no home office, a pessoa trabalhando no home office, ela pode se fazer presente, né? Claro. Não significa que, por exemplo, eu estou trabalhando no home office, mas a gente fiz até um elogio público para um funcionário nosso, que ele mesmo no home office, ele sempre pergunta, e aí, como é que tá? Tá precisando de alguma ajuda? Tá precisando de que eu toque alguma atividade? Enfim, tá tudo certo? Como é que ficou esse projeto? Ele tá longe fisicamente, mas ele está sempre presente. Exatamente. Você tinha essa característica, sempre né? Sempre tive. Isso é muito bom. Então, eu já fazia coaching quando eu era analista na Toyota. Ah, é? Diretores de outras áreas pediam para eu fazer coaching com funcionárias. Mas você chegou a fazer análise do seu perfil? Nessa época tinha? Tinha. E aí, se me perguntar o que é, não lembro. Não lembro. Assim, já mas fiz fazia, sempre fiz. Porque você deve ter o dominante e o influente alto. O dominante é muito alto. Isso daí é muito alto. O meu dominante e influente é alto. E então, isso fez com que eu realmente abrisse portas para as pessoas quererem me ajudar e me ensinar. E aí, quando eu saí da Toyota, né, que fui para a LG, foi aonde eu tive na verdade, segundo cargo de gestão, porque eu tive uma breve passagem pela Bayer, tá? Na LG, na minha primeira passagem pela LG, foi aonde eu tive a maior oportunidade de crescimento, né? Talvez seja também isso que me faça ter tanta paixão pela marca, né? Eu gosto da empresa, eu gosto da cultura, eu gosto da marca, dos produtos. Porque lá, eles me deram a oportunidade de abraçar novas cadeiras, mesmo sem tanta experiência, né? Então, eu estava performando bem. Tem sentido com o seu perfil, né? De você querer conquistar esses espaços. Eu né? ia pedindo, eles me davam a oportunidade, ia dando certo, eu pedia para me dar mais uma oportunidade, eles me davam, enfim, eu fui crescendo. Foi aonde eu peguei uma envergadura. Não sei se você pensa assim, né? Mas nem sempre mais responsabilidade reflete no início imediatamente retorno financeiro, né? Não. Às vezes é um investimento seu de mais tempo para você alcançar, vislumbrando algo lá na frente, né? Exatamente, e foi isso que eu fiz. É uma visão empreendedora, apesar de você falou para mim que não era empreendedora, mas é uma visão de investimento. Peraí, vou investir meu tempo aqui, vou me dedicar aqui, vou fazer bem feito, vou assumir essa responsabilidade, mas lá na frente você vai colher com a sua entrega, né? Exatamente, e foi exatamente o que eu fiz com eles. E você sente falta disso nas pessoas no dia a dia? Em algumas sim, em algumas não. Né? Porque nem todo mundo vai alcançar a posição que você alcançou. Sim, perfis. São perfis e inclusive é uma pirâmide, né? Se todo mundo tivesse o mesmo desenrolar... O mesmo perfil, o mesmo sonho, o mesmo objetivo, gente, não todo mundo ia ser impossível. Não ia, exatamente, não ia ter uma pirâmide, né? Ia ser um retângulo, né? Enfim... E hoje, engraçado, né? Que muita gente às vezes pergunta, não sei se você ia entrar nesse ponto, as gerações mais novas, geração Z, os millennials, né? Eles não têm, né? Essa dinâmica de pensamento que a gente tinha no passado, enfim, e tem. Só que assim, de novo, como na nossa época, tem o grupo que quer crescer, quer se desenvolver, que tem essas aspirações né, mais pautadas na maturidade profissional e pessoal, e tem os que querem... Estamos aqui atrás do podcast com o Alex. Aê, o Alex tem essas inspirações. Então... E ele já tem quantos anos, Alex? 21. E ele pensa como dono. Exato. A gente estava falando hoje de qual que era a característica assim, né, que uma pessoa... para trabalhar com esse CEO que veio aqui de manhã,
era essencial. Ele falou que era a visão de dono. De você se importar como dono, assim, sabe? Desde, vou apagar a luz aqui porque tô indo embora, só tem eu aqui, vou deixar a luz acesa. Não, vou apagar porque isso vai economizar energia, sabe? Exatamente. Coisa simples, né? Exatamente. Então tem, assim, e é perfil de pessoas, né? Tem as pessoas que realmente acham que daqui 2 meses elas já vão estar sentadas na cadeira do presidente. Não. Assim, você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que quebrar a cara, você tem que aprender com seus erros, enfim, você tem que ensinar, né? Então, assim, é uma trajetória. Como que você jornalista, normalmente no jornalismo se fala muito da reputação, né? Sim. Reputação das empresas. Sim. E a gente olhando para o lado profissional, fala-se muito da reputação profissional. Sim. Você trabalhou no começo da sua carreira na LG e voltou para a LG. Voltei para a LG. Isso não foi uma obra do acaso. Não. Qual que é a importância de você passar pelos lugares e você saber que, de repente, se alguém precisar de alguma referência, as pessoas vão poder falar sobre isso? Bom ponto. Você tem que fazer a coisa certa, você tem que tratar as pessoas bem, desde fazer a moça coisa certa, tratar as pessoas bem. Ser transparente, ser honesto, né? E tratar também a moça que serve o café até o presidente. Então, bem igual. E pensar no resultado. E pensar no resultado. Ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, juntos a gente vai mais longe. E não é uma obra do acaso também. Não né? é uma obra do acaso. Não é uma obra do acaso. Né? Como eu sempre tive essa facilidade de interagir, né? Eu sou bastante extrovertida, expansiva, embora eu tenha sido muito tímida na minha adolescência. O time não acredita, mas sim, eu era super envergonhada, super tímida. Né? Isso também me ajuda, facilita a minha leitura do ambiente. Sim. Putz, agora é o momento de brincar, de descontrair mais. Perfeito, agora não é, tá tudo bem. Aquela pessoa, ela é mais fechada, ela é mais na dela, vamos respeitar. E vamos entregar, vamos ajudar. Como você falou do teu funcionário. Não é porque não é da minha área que eu não posso praticar empatia e oferecer ajuda. Vamos ajudar. Porque hoje é essa pessoa que está precisando de ajuda, amanhã sou eu. E vamos ajudar genuinamente. Né? A gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional e a empresa cresce. Né? Porque eu sempre falo também para o time, sozinhos a gente vai mais rápido, juntos a gente vai muito mais longe. Então a gente quer ir mais longe. Você sempre teve facilidade, por exemplo, ao longo dos lugares que você passou para receber feedbacks? E corrigir a rota, se necessário? Sim, muito, muito, muito. E é o que eu falo, e eu sempre falei para os times. Eu não sou a dona da verdade, eu não sei de tudo. Eu sou uma pessoa como todos os outros. Né? Só que alguém tem que... Se eu estou no cargo de diretoria, né? É porque alguém tem que... conduzir tem que fazer, essas coisas. Tem que direcionar o time, mas não é... Mas assim, eu tô ali... Não é sozinho, né? Mas sou eu, mas podia ser qualquer outra pessoa. Então, eu preciso que assim, o time me puxe para baixo quando eu tiver... Sobrecarregada. Não sobrecarregada, mas com ideias que não fazem o menor sentido ou que não sim. vão chegar a lugar nenhum. Uma visão de algum ponto de vista diferente. Exatamente. O meu ponto de vista não é o único e não é o único certo. Tem várias formas. Então, eu acho que essa autonomia, essa transparência, essa liberdade de se comunicar também ajuda muito o time a evoluir e a mim mesma ter essa evolução que mostra, por exemplo, no LinkedIn, né, nessas passagens que você citou. Vamos junto. Assim, e tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum de falar assim, olha, Ana, hoje você pegou um pouco pesado. Eu acho que você se animou muito, se empolgou muito, o time ficou meio assustado. Eu sou a primeira a pedir desculpas. Eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa. Nenhum. Eu erro pra caramba. E tá tudo bem. Eu sou ser humano, como todo mundo. Né? Então, isso faz com que eu me aproxime do time. Que o time sinta a vontade para ser ele mesmo comigo em qualquer situação. Né? Estamos falando de um time de quantas pessoas? Hoje, 41 pessoas. 41 pessoas. 41, se eu falo. E assim, são 7 gerentes, né? São 7 gerentes, aí temos supervisores, gerentes júniores, estagiários, produtores, enfim. Então, todo mundo se sente à vontade de chegar para mim e me cobrar alguma coisa, ou me perguntar alguma coisa, ou brincar. Você é líder que, por exemplo, eu pelo menos eu sou assim, às vezes eu não espero um one-on-one daqui 30 dias para falar alguma coisa que precisa ser corrigida.
imediatos. Normalmente eu reúno, o Alex sabe disso. Eu já falo, pessoal, vamos melhorar nisso, o cliente deu esse feedback e tal, já procuro corrigir a rota. E eu costumo dizer assim, se eu estou falando, se eu estou comunicando, é porque não é que a gente quer tirar a pessoa, a gente quer que a pessoa melhore. Porque quando você para de falar, significa que o caso está perdido, né? Exatamente. Como que você é Entrega pra Deus. Até pra você ser dominante, deve ser assim também, né? Muito, mas é na hora, não é assim, tipo, deu alguma coisa, eu já vou, assim, já converso, vamos lá, já dou exemplo. Porque tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. O marketing hoje tá muito fresco. Não, e sem falar que, por exemplo, a gente falou muito aqui do mercado B2B, de você estar nessa coisa do B2C dinâmico, mais dinâmico ainda, demanda mais, a gente precisa ser rápido, né? Precisa ser muito rápido. E assim, não pode deixar virar uma bola de neve, né? Então, assim, quando você não fala e você espera, a chance daquilo começar a dar ruim, né? Como disse o outro, em outras ocasiões que não precisavam, é muito alta. E das pessoas começarem a se sentir mal, ter um mal-estar, seja por conta de um comportamento, por conta de um resultado. Então, vamos falar. Então, e eu sempre incentivo os meus diretos a fazerem isso com os diretos deles. Falem na hora. Já não corrige, falar na frente né? de todo mundo. Sim, Fica tudo certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa ser desrespeitoso, grosseiro, mas você precisa falar e ser transparente. Porque as pessoas também, elas têm, e assim, é o ser humano, audição seletiva. Eles ouvem e eles retêm o que eles querem. Se você não é muito claro, se você não é direto, a chance deles absorverem o que você está passando de mensagem, ela diminui muito. Então, seja direto. Com respeito, mas seja direto, né? Então, isso funciona, eu acredito, assim, que funciona, eu vejo funcionando, né? Eu acho que tem muito mais bônus do que ônus, e isso traz uma... Você não fica guardando também, né? As coisas, né? Porque quando você vai guardando, vai acumulando, aí você não fala e tal. E traz, assim, como que eu posso dizer? Assim, uma cumplicidade. E até também porque se você de repente orienta, dá um feedback mais rápido, mais assertivo, não pegando em partes assim que possam ofender, mas mais direto sobre o que a pessoa precisa melhorar, você já sente ali, né, o quanto a pessoa está disposta a melhorar, exatamente, né? Exatamente. É que nem como se fosse um casamento, né? No casamento, normalmente, a gente não pode ficar ofendido quando o nosso parceiro fala, precisa melhorar nisso. Exatamente. Não tá fazendo isso, tem que ser, né? Exatamente. E como que você, assim, o que você acha essência, o que você tem na sua visão que é essencial que um gerente, uma pessoa que vai trabalhar do seu lado precisa ter, assim, um soft skill que você acha importante? Um ou vários, não sei. Olha, saber transitar, saber a hora que tem que ir para a briga, no bom sentido, e a hora de recuar. Né? O saber trabalhar em equipe. Para mim, isso é fundamental. E isso é uma das características que eu prezo muito. A outra característica é que não goste de fofoca. Porque a gente sabe que fofoca, ela contamina câncer na ambiente. organização. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, sem fofoca. Eu prefiro que, ao invés da pessoa... Se as pessoas que fofocassem, ela chegasse no líder, no dono da empresa, sei lá, já fala logo, já tem uma chance de melhorar. Porque se você fica ali, né, falando aquele assunto, sabe? Não resolve, que acaba contaminando um outro, vai fica minando. E vai... Não, então essas coisas para mim são imprescindíveis quando a gente fala de soft skills. E isso é um ponto também que entrevista, né? Porque a gente, honestamente, entrevista é uma loteria, né? Assim, a gente conhece. Tem um professor meu, quando eu fiz o MBA em gestão em governança de tecnologia, tinha um professor que era de gestão de pessoas. Ele falou, olha, ele chama Lovisar, o cara ele é super experiente, assim, consultoria para grandes empresas sobre gestão de pessoas e tudo mais. Um dia ele chegou na aula e ele falou, vocês vão, ao longo da carreira de vocês vão entrevistar muita gente, vocês vão ter aquela sensação de que encontraram o perfil ideal de funcionário e tal. Ele falou, mas não se espantem, as pessoas ainda são uma surpresa. Exatamente. Você vai ter surpresas. Você pode ter feito uma sabatina de testes e tal, a pessoa passou em todas as coisas, mas no dia a dia você pode ter uma surpresa, então não se espante. Exatamente. E o que eu falo pro time, né? A gente tem que prestar muita atenção nessa questão dos aspectos comportamentais. Porque e faz toda a diferença. Faz, né? porque o técnico você aprende.
E às vezes o comportamental não. Não, e às vezes o comportamento da pessoa não tá perto de Exato, você, né? E Passou, é perfil, não tem, sim. E é perfil. Então, assim, o técnico a gente ensina. O comportamental já é mais complicado de você ajustar. A pessoa tem que ajustar porque ela quer por ela, né? Não porque o gestor ou porque a empresa entende que seria mais ou menos importante. Então, para mim, o comportamental é o que eu mais olho nas entrevistas. Não, isso tem tudo a ver com o que você falou quebra aqui, a cara, né? tá? Não, Quem não? Quem não quebrou a cara que atire a primeira pedra, porque todo mundo quebra a cara. Eu me impressiono, viu? Entrevistando gente, contratando, enfim, cada dia uma surpresa. Mas vamos lá. Essa é uma outra pauta de outro podcast. Mas essa coisa que você falou, assim, de saber transitar, quando a pessoa entra no time, né? Se ela preza por querer transitar bem, ela vai construindo esses relacionamentos, né? Exatamente. Sem puxar o tapete de ninguém, Exatamente. ganhando espaço, com confiança, com trabalho e com resultado. Né? Exatamente. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E como que você, ao longo da sua carreira, você foi formada em jornalismo, mas você foi aprendendo outras disciplinas? Na verdade, formada em jornalismo, aí depois que eu entrei, né, para o time de marketing na Toyota, eu fiz o meu MBA em marketing com ênfase em comunicação. Ó, lindo. Eu aprendi na prática, essa é a verdade. Sim. Aprendi na prática. Todas as disciplinas de marketing, eu tive a oportunidade de aprender realmente trabalhando, executando. Teve até uma diretora de marketing que gravou com a gente, uma empresa de tecnologia, ela até falou, se você quer trabalhar com marketing hoje, eu nem recomendo que você faça uma faculdade. Você pode fazer vários cursos de curta duração, se especializar em alguma coisa, né, para você poder. Eu tenho várias especializações em marketing e tal, mas curtas, todas curtas. E na prática, como eu tenho essa coisa da tecnologia, gosto de estudar bastante e vou aprendendo, resolvendo os problemas do dia a dia. Exatamente. Então, quando eu pegava um pilar novo de marketing para me especializar, porque eu sempre trabalhei, até eu chegar onde eu cheguei, eu tive que colocar muito a mão na massa em todas as disciplinas. E aí sim, você faz os cursos rápidos, os intensivões, ou mesmo os extensivos de 6 meses, 1 ano no máximo, mas estourando, né? E praticando, porque aí, conforme você vai praticando, você leva para o curso, olha, isso que a teoria estava me falando, não rolou. E aí, como que eu faço? E aí você traz e você arruma e testa, né, no campo, né? Então, isso para mim é o que faz toda a diferença. Você tem que ter, eu entendo que ainda temos que ter um diploma universitário, mas a especialização, ela é na prática. E é o que eu falo pro meu filho. Prática. Você tem um filho de 19 anos. 19 anos. Ele já está trabalhando? Ainda não. Tá indo para o 2º ano da faculdade, então eu tô dando mais uma colher de chá. E quais... O que ele está fazendo? Ele tá fazendo economia. Economia. Legal. E quais, assim, na sua visão de... Hoje, vou fazer essa pergunta de novo porque eu fiz de manhã e ele é interessante. Os conselhos que você dá para ele, assim, relacionado ao mercado de trabalho, a parte do soft skill, como que você ensina? Olha, a parte do soft skill eu ensino ele desde que ele era pequenininho, né? Como se comportar, o que falar, o que não falar, como praticar empatia, né? Como oferecer ajuda, como... Não, não tem nem o que falar, né? Como respeitar as pessoas, como pedir as coisas. Tem várias formas de pedir a mesma coisa. A forma errada, a forma certa, a forma mais ou menos, né? E ser curioso. Se dedicar. Quando pedirem, eu falo para eles assim, quando o seu primeiro chefe começar a te pedir qualquer coisa, faça como, assim, se você estivesse fazendo o teu trabalho da escola para passar de ano. Faça. Terminou, pergunte se precisa de mais alguma coisa. Pergunte pro colega do lado se ele precisa de ajuda em alguma coisa. Preste atenção no que acontece ao seu redor. Não fique só olhando para o que você tem que fazer. Amplie seus horizontes.
Porque ampliando seus horizontes, você vai ter mais experiência e mais, na verdade, ingredientes para desempenhar melhor o teu papel e aprender outros e, de repente, se descobrir em outras cadeiras, né? Não, legal. É engraçado você falar isso, porque a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que a pessoa mais nova, quando ela entra... Hoje em dia, na minha época, já não tinha tanta internet. Assim, eu tenho 42 anos, não era tão acessível, né? Esse excesso de conteúdo que nós temos hoje e tal. Então, você ia trabalhar num local, você aprendia as coisas lá, ou às vezes você ia num evento, recebia um conselho de alguém, mas você não via essa pessoa replicando esse mesmo conhecimento, outras pessoas dando conhecimento na internet. E eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na empresa do meu irmão, eu estava falando que ele não se encontrou ainda profissionalmente. E eu estava explicando para ele que ele deveria se preocupar em fazer o melhor por onde ele passar, para construir a reputação. Porque às vezes você vai trabalhar numa função que ainda, né, você está começando a sua carreira, né? Pode ser que você não goste, né, entenda que aquilo ali não faz sentido no momento. Tem muita coisa que a gente faz hoje, deve acontecer isso com você, que é chata, mas a gente tem que fazer. Claro. Né? E a gente tem que fazer o nosso melhor. Então eu orientei ele e falei para ele, olha, você pensa na construção da sua carreira como se você estivesse passando por um espaço e deixando ali uma boa reputação, um legado. Porque essas portas que você deixa abertas aqui hoje vão te ajudar no seu emprego de amanhã, né? Exatamente. É isso mesmo, e é isso que eu falo para ele. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa interessante no trabalho, seja comportamental com alguém do time, ou outra área, ou algum trabalho, eu dou para eles alternativas. Aconteceu isso hoje no trabalho. O que você faria? Aí ele já regala os olhos assim, pensa no que você vai falar, né? E aí ele vai falando assim, isso, é por aí mesmo, ou não, se você fizesse isso, ia acontecer isso, para ele ir armazenando e entendendo como se portar, né? E qual foi a fase mais difícil que você passou na sua carreira? A fase mais difícil, foi no meu início de carreira, que eu tive uma experiência muito delicada. Não é relação da preconceito ou não? Não, nunca sofri preconceito. Teve você, mas algumas convidadas também não. Nunca, não posso dizer. Se sofri, nem percebi. Tiveram sorte de trabalhar em locais que valorizavam as posições das mulheres na liderança. Nunca tive esse problema. Mas eu tive uma questão por 8 meses de assédio moral. Nossa. E assédio moral porque, assim, eu, na minha ingenuidade, né, eu não sabia ainda ler, né, um gestor que eu tive, e ao sugerir mudar de área, porque um projeto que eu estava tocando mudou de área, ele se sentiu ofendido. Ele achou que eu não queria trabalhar mais com ele. E ele me judiou por 8 meses. Nossa. Por 8 meses. 8 meses. Mas o lado bom de uma situação, que é bom uma situação, o lado bom de uma situação como essa é que você tem uma grande lição ali, né? Criei casca também. Nunca mais aconteceu. Do que não fazer, né? Exatamente. E usar isso como referência. E do que não deixar fazer. Eu já tive também, já trabalhei com chefes, assim, já trabalhei muito, sem ser reconhecido financeiramente por alguns meses e anos, e já tive chefe que não tinha nenhum tato para dar feedback. Era escrachado, assim, então... Não, eu não tinha nem feedback. E eu costumo dizer assim, não, mas era assim, sabe? Essas coisas de falar na frente de todo mundo e tal. Mas isso eu nunca me deixei abater por essas coisas. Não, nessa ocasião, assim, obviamente fazia parte de um time, dele chegar de manhã, dar bom dia para todo mundo e passar por mim reto. Ele me ignorava, foi puxado, mas... Passou. Conseguiu superar. Consegui. E hoje, assim, quando você olha uma grande marca, a LG é uma grande marca, né? Como eu disse, está presente aí na casa de várias pessoas, inclusive, que estão nos ouvindo aqui agora. Como que é manter essa máquina, assim, essa marca na mente das pessoas, trabalhar para que o produto ele seja consumido, para que as pessoas tenham mais dispositivos nas suas casas? Como que é essas preocupações de uma diretora de marketing? Esse é um desafio, né? Um trabalho diário, um trabalho de formiguinha e feito a muitas mãos, né? Então, isso aí não é um papel só de marketing, mas de todas as equipes que trabalham dentro da empresa. Então, seja trade, produto, vendas, financeiro, pós-venda, compras e assim por diante, né? Garantir que a gente tenha uma consistência de mensagem, uma consistência de marca e de estratégia de mercado que permeie tanto o lado institucional, que é a marca, né, que você perguntou, como as marcas de produto.
né? E sempre olhando na reputação, como a gente estava conversando agora, e também na venda. E na venda saudável, na venda sustentável. O que significa isso? Não é venda consumidor de uma venda só. É um consumidor que tem a recorrência, como você, por exemplo. Você fala, né, que a gente estava conversando sobre isso. Então, o desafio é manter esse equilíbrio, porque muitas vezes, quando a gente precisa aumentar muito o volume de vendas, a marca, se a gente não tomar cuidado, ela acaba caindo, né, na priorização. E aí a gente entra só com produto, preço, aquela coisa mais dura, e o consumidor ele não é duro, e o consumidor ele não é linear, o consumidor ele não é mais fiel como ele já foi no passado. Então tem que ter sempre o propósito ali, sempre permeando tudo que a gente faz, né? Sempre olhando os conteúdos nativos por canal, sempre entendendo o que o consumidor quer e não o que a gente quer que ele queira. Porque antigamente a empresa decidia o que o consumidor queria. E aí fazia o trabalho de marketing para convencer você de que é isso que você quer. Hoje não, hoje está ao contrário. Então, a gente está colocando muito o consumidor no centro das nossas decisões e de acordo com o que eles precisam, com o que eles estão sentindo falta ou que eles estão curtindo, aí sim a gente desenvolve nosso portfólio. Legal. Tá diferente. E como que vocês, assim, quais são as responsabilidades da área de marketing, da parte que você cuida? São várias. Então, a gente tem a própria saúde de marca, a reputação de marca. Reputação de marca, a gente tem toda a questão do nosso portfólio de produtos, a gente tem a parte de relações públicas, temos as redes sociais, temos a nossa... As redes sociais, quando você fala, é LG Brasil? LG Brasil. Temos vamos olhar lá, os vamos nossos o trabalho das redes squads de influenciadores, temos as nossas campanhas digitais. Nossa, a gente tem muita coisa. Temos os nossos trabalhos de cidadania corporativa, de ESG. A ESG também fica com vocês. Sim, fica conosco, né? Temos o próprio endomarketing. A gente tem o marketing 360 mesmo. São todas as disciplinas. Grandes responsabilidades. Bastante. Né? E como que, assim, vocês hoje, para se manter... o cliente ele está no centro. Isso. Mas para manter a marca na mente desse consumidor, o que vocês fazem assim de estratégias? Então, o que a gente tem feito muito, né? Através da análise de comportamento do consumidor, a gente tem segmentado os consumidores. Imagino que o CRM de vocês... Exato. Pode falar qual que é o CRM, o fabricante? A gente está trabalhando com a plataforma, a gente trabalha com a Magento, Salesforce. Né? Salesforce, legal. Mas a gente tem um time bem bacana de CRM que tem trabalhado muito com CDP, né, que é a parte de base de dados. Exato, para a gente segmentar. E aí, com essas segmentações, a gente tem os já consumidores, os prospects, que são aquelas pessoas que já estão prontas para consumir. Que tem um dado de intenção alto ali, né? Exato, e os futuros consumidores, né? Então, a gente está falando dos adolescentes, a gente está falando dos pré-adolescentes. Então, com isso, a gente faz as segmentações e a gente cria conteúdos, seja focados em vendas ou focados só na criação do vínculo emocional com a marca. Sim. Né? Então, seja através da plataforma do Território Gaming, que a gente sabe que pega da turminha de 7 anos até antes. Que vai ser o consumidor do amanhã. Né? Vai ser o consumidor do amanhã. Então, como que a gente se faz presente de forma genuína, que eles entendam que a LG é uma marca sendo chato, né? Não tô sendo chato. Tem a ver, assim, os conteúdos têm a ver com o que eles acreditam, com o que eles entendem que faça sentido para aquele momento, mas, assim, de acordo com a necessidade, na verdade, com a dinâmica de cada canal. Então, vou dar um exemplo, pegando social, para facilitar. O conteúdo que a gente faz para o Instagram, ele não é o mesmo que a gente sobe no YouTube, que a gente sobe no Facebook, que a gente sobe no TikTok e assim por diante. Não. É conteúdo nativo
por canal, Por plataforma. com a sua identidade, com a sua linguagem única, mas que tem uma conexão entre eles, entendeu? Para não parecer uma esquizofrenia. Então, você vai no ponto de venda, você vê uma campanha amarela falando A, aí quando você entra nas redes sociais, você vê uma campanha de outra cor, com zero conexão, falando D, enfim. Então, a gente precisa manter ainda essa conexão, sabe esse fio condutor? Sim. Então, esse é um desafio, mas a gente tem conseguido fazer. Essas regras também de você manter a marca, né? Com os manter mesmos o guides, exato. Em diferentes canais. Isso, e a gente tem guides que vêm da Coreia. Eu até vi um post essa semana dizendo que, se eu não me engano, foi a Adobe, ela lançou uma plataforma, que ela fez um case, não me lembro exatamente, com a Coca-Cola, implementando uma plataforma que orquestrava todo esse guide de marca. Sim, e o desdobramento das peças. Peças globalmente. Isso. A gente está conversando com eles também para ajudarmos nisso, com a Adobe, inclusive. Porque... Depois tem que vir contar. Depois a gente conta. Dando certo a parceria. Dando certo, tomara que dê. Né? A gente vem contar, mas é isso mesmo. E é assim, é feito com IA também. Eu sei que é bem sofisticado o case, né? Sim, é bem sofisticado. Bem sofisticado, porque a gente tira a parte operacional da frente. Porque quando você tem uma marca, né, global e tal, e você tem uma marca que é presente em vários países, né? Como é que você organiza isso de modo que as coisas não saiam de controle, né? Exatamente. Tem que estar tudo compliance ali com a marca. Exatamente. E hoje, por exemplo, quando vocês lançam uma campanha, então tem esse cuidado de que mesmo ID, tudo esteja presente em diferentes canais. Sim, e eu vou até trazer um exemplo novinho, vai praticamente um spoiler, né? Vamos ficar mais atento agora, né, Alex, nas campanhas. Por favor, né? Você já tem os produtos, já gosta dos produtos, então, né? Segue a gente. A gente vai entrar agora com uma campanha, a gente tem uma campanha já há 3 anos, que é Life is Good, que a gente fez aquele rejuvenescimento de marca, né? A gente está nesse trabalho. Tem 3 anos já? Já tem 3 anos, localmente falando. Globalmente falando. E a gente tem agora a entrada da nossa campanha local, e a nossa campanha local vai ser A Vida é Melhor com LG. Esse mote, ele vai permear todas as nossas campanhas de produto, as nossas campanhas institucionais, enfim... Tudo que a gente faz, as nossas campanhas de trade no ponto de venda, tudo vai vir com essa linha, né? E por quê? A área de trade não fica com vocês lá? Não fica. Tá. Não fica. É uma área parceira, a gente trabalha muito alinhado, porque precisa, obviamente. Com certeza, né? E não é nem porque precisa, porque é importante, entendemos que juntos vamos mais longe, né? E essa campanha, né, do A Vida é Melhor com LG, assim, qual que é da onde ela surgiu? Né? A LG, ela é uma marca que ela é autêntica, ela não tem rejeição, ela tem bons produtos. Então, quando a gente como que a gente se diferencia da concorrência, né? Humanizando. Quando a gente fala de empresa de tecnologia, são empresas mais duras. E a LG também, né? É empresa muito produteira. Sim, tudo produto, certo. Né? Como que a gente traz a emoção, né? Para a marca. A gente, no caso da LG, como a marca ela já é uma marca fã, o próprio logo já ajuda, essa carinha piscando, enfim, a gente tem bons produtos, então isso tudo se tangibiliza a tua vida é melhor com a LG. A LG, ela vai ser... que tá em todo lugar, né? Tá no quarto, tá na cozinha, ela vai ser o elo de uma vida mais interessante para você. Né? E tem agora essa coisa de tudo conectado. Exatamente. Né? Exato, mostrando a superioridade da marca, mas de uma forma simpática, uma forma agradável, uma forma gostosa. Não, legal. E como que é assim pensar, a gente falou aqui da questão das novas gerações, das estratégias, como que é pensar as estratégias para se comunicar com essa audiência? Porque é uma colheita que inicialmente você planta para você colher no futuro, né? Perfeito, da marca que está presente. Perfeito. Como que é pensar isso? Olha, é um desafio, né? Também porque a gente tem que olhar... Vocês usam influencers para o público jovem? Temos squads tanto regionais quanto nacionais e de acordo com o produto também. Então, a gente tem vários grupos que vamos intercalando, né? Vamos combinando nas ações para ter esse trabalho junto ao público, não só jovem, mas quando você olha o Brasil, 71% dos brasileiros compram por influência de algum
nome de algum perfil em redes sociais. Tá? O Brasil é o país que 70%? mais... 71%. É o país que mais se envolve e mais se impacta com influenciador. Né? E eu não estou falando de grandes nomes, eu estou falando de micro-influenciadores, estou falando de nano-influenciadores. Então a gente está indo muito nessa linha. E os pequenos influenciadores, eles acabam tendo, assim, digamos assim, você faz um trabalho muito mais nichado, né? Sim. E acaba tendo um grau de confiança até maior. Exatamente, né? Exatamente. Ele está quase ali com o review de produto por consumidor, que a gente estava conversando também antes. Né? Então, se o influenciador que não é tão conhecido, que não está sendo fazendo merchan das marcas, fala eu uso e eu aprovo, o endosso é o que precisa para fazer a conversão da venda. Então, a gente trabalha muito com influenciador, sim, e a gente tem que trabalhar os nossos planos com as visões de curto, médio e longo prazo. Como é que é esse trabalho que o pessoal faz? Eu quando eu vou consultar alguma informação, eu estava até comentando com você a questão de fazer pesquisa de funcionalidades. Hoje eu estou utilizando o ChatGPT e tal para fazer isso, mas no YouTube, quando eu vou fazer algum review, normalmente eu vou lá e vejo o que a pessoa está falando do ar-condicionado. Eu queria comprar o ar-condicionado esses dias, começo a assistir ali. Isso também é um trabalho de marca para fazer aquela análise técnica ali do equipamento, né? Mas aí a gente tem... exato. Mas aí a gente tem, além dos influenciadores, tem o próprio consumidor que faz review. O time técnico, a gente tem o time de PR, aí entra os jornalistas e a gente hoje... tem chamado dos influenciadores de tecnologia. Que eles acabam indo mais para o lado jornalístico do que, de fato, influenciador de redes sociais. Que faz os reviews, que é a parte mais técnica. Mas é um técnico que qualquer pessoa consegue entender. Né? Não tem o bits and bytes de antigamente, que você não sabe o que significa processador XYZ. Então, a gente faz um trabalho muito grande com eles. Então, a gente tem a nossa querida assessoria de imprensa, a gente tem a Ângela, a gente tem aqui a turma que tem trabalhado incessantemente para a gente amarrar tudo isso. E fora isso, a gente tem o próprio branded content. Então, assim, é uma tríade, né? Influ, consumidor e PR. Para fazer bastante coisa, né? E como é que hoje você orquestra esses times todos com esses objetivos de meta, de resultado? Por exemplo, a sua área é orientada por resultado. Quando você está falando de branding, a gente sabe que não reflete diretamente ali na venda, né? Nas campanhas, por exemplo, de compra de produto. Como que vocês orquestram essas metas? Como que é os encontros para saber estamos no caminho, não estamos no caminho? Como que é essa dinâmica? Bacana. A gente tem as nossas reuniões minhas com os meus diretos semanais. A gente tem as reuniões também semanais com o time todo. E com Alex, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Outras áreas, né? E onde a gente deixa sempre muito claro que, embora tenha o time de NPI, que é New Product Introduction, que são dos produtos em si, tem o time de PR, tem o time de branding, o sucesso de um é o sucesso de todos e o fracasso de um é o fracasso de todos. Então, as metas são compartilhadas, já começa por aí. Para dar certo metas mesmo, compartilhadas. Eu acredito muito em meta compartilhada. Não é a minha meta e a sua, é a nossa meta. Até porque marketing trabalha para vendas, né? Exatamente. Lembra que a gente conversou? Eu estava numa reunião terça-feira, falando com o CEO de uma empresa de tecnologia. Aí eu falei, enquanto você não entender que o marketing é o seu parceiro de negócio, que vai ajudar o seu negócio e vai ajudar vendas, você não vai olhar isso com carinho que você deveria olhar, né? Marketing quer a mesma coisa, quer vender. Sim. Né? Agora que não dá também para delegar 100% da responsabilidade comercial para marketing. Não, exatamente. Senão a gente vai ter que mudar o nome do departamento, vai ser marketing, vai ser vendas. Exatamente. Então, assim, tem que trabalhar de forma colaborativa. E aí, nessa integração de branding com o marketing de produto, né, com o marketing de performance, precisa ter esse conhecimento integrado que, por exemplo, o time hoje na LG, todo mundo sabe o que está acontecendo em todas as áreas, com mais ou menos detalhes, né? E contribuem. Como que a gente pode fazer para isso virar? Hoje, por exemplo, então agora a gente precisa virar o nosso canhão, as nossas atenções para os lançamentos, não estou chutando, de monitores. Então, galera, vamos fazer o que precisa ser feito, mas
o nosso foco é aqui. Como que a gente consegue fazer esse lançamento de forma bombástica, assim, assado, como que a gente consegue contribuir, trabalhar cross-categoria, enfim. E aí todo mundo vai junto. E como que funciona essa orquestração? A gente falou, acho que no começo, você comentou que são 10 linhas, né? Sim, 11 na verdade. 11 de produtos. E aí, por exemplo, ao longo do ano, né? Você já começa o ano com a sua pauta ali definida de produtos que você vai trabalhar, por exemplo, no verão a gente vai trabalhar mais ar-condicionado, mais isso, mais aquilo. Sim. Porque também tem a questão de que é calor. Aqui hoje a gente tá, São Paulo tá frio, mas, por exemplo, em outro estado tá calor, né? Isso. Então também tem toda uma questão regional, tem local. Tem a questão regional. Então a gente tem, sim, o nosso plano, master de lançamentos, de calendários das nossas campanhas sazonais, né? Dos momentos sazonais. E o que a gente tem... as regulares, né? E tem as regulares. E o que a gente tem feito muito agora é começar a combinar as campanhas, né? Porque, assim, quando a gente olha a pesquisa... Tem uma pesquisa recente que a gente fez que as pessoas que compram ar-condicionado, elas estão mais propensas e elas compram mais, sabe o quê? Geladeira. Compra TV, está mais propensa a comprar máquina de lavar. São combinações que a gente fala assim, nossa, a gente nunca iria pensar, são combinações não tão óbvias, né? Então, como que a gente faz campanhas e a gente faz... e não é nem só campanha, né? Como a gente faz peças de comunicação, de awareness, de institucionais, trabalhando essas duas categorias juntas, né? Então, mostrando a força da marca, porque uma BU, né, uma unidade de negócio, ela puxa a outra para cima, né? A gente está falando de um consumidor só. Então, a gente está fazendo agora também essa matriz combinando as áreas de negócio, tá? E eu fico imaginando, né? Você está falando aqui, isso eu estou falando do planejamento, mas, por exemplo, para eu executar algo que vai acontecer ao longo do ano, se eu já vou começar o ano com algumas campanhas, a gente já tem que estar trabalhando no ano anterior, né? Sim. Para você ter uma ideia, a gente já brifou para o planejamento 2026. A gente está no mês de junho. Dia dos Namorados. A gente já brifou no começo do mês para 2026. A gente já está preparando o plano. Exatamente. E esse planejamento, agora curioso aqui, ele demora quanto tempo, assim, para deixar pronto o próximo ano? Em que momento que ele começa? Ele começa sempre, é fixo? Por exemplo, agora você já falou que já está pronto. Não, na verdade eu comecei. Comecei. A gente está montando agora. A ideia é que a gente tenha todas as aprovações até outubro, tá? Para a gente fazer tudo com mais calma, pensado, olhando as oportunidades, para começar a rodar 1º de janeiro, né? Isso envolve desde deste planejamento, isso envolve várias frentes, né? Desde a produção das campanhas, das peças, na verdade, plano de mídia e tudo mais. Tudo. Aí, claro, o planejamento, né? O plano Vocês de são mídia, responsáveis por on e off? Sim. Sim. O plano todo, o tático, ele vai para o primeiro quarter, né? Porque aí depois a gente vai preparando para os demais. E quando é uma campanha always on, aí sim já vai para o ano inteiro, né? Mas a gente precisa saber o que pedir, as agências precisam entender o que elas precisam fazer. E, inclusive, a gente fez uma troca de agências no começo desse ano e a gente está com um pool de agências que já estão se conversando e elas trabalham de forma que os planos, seja planos maiores ou menores, eles já vêm todos integrados. Então, é a agência de PR, com a agência de marketing e comunicação, com a agência de influenciadores e assim por diante. Que legal, trabalho. E assim, o mercado, né, eu estava até vendo uma pesquisa esses dias falando das grandes agências, né, da dificuldade que as empresas têm de lidar com as grandes agências, porque acaba tudo sendo muito, né, demora para você orquestrar tudo, é muito lento e tal, e está falando cada vez mais das empresas mais especialistas. Quando você avalia assim, um parceiro, por exemplo, de marketing, o que você acha que é essencial, né? Do mesmo modo que você falou aqui da questão de saber transitar, o parceiro também precisa ser ágil, né? Para saber transitar entre essas outras empresas cumprindo o objetivo de negócio, né? Sim, sem dúvida, e eu acredito também que uma vez que os parceiros, as agências parceiras, elas entendem que elas fazem parte da engrenagem e que elas fazem parte do nosso time, a dinâmica também começa a ficar a ser diferente. Né? O sucesso é de todos e o fracasso exatamente. também, né? Então, assim, não é que assim, relação cliente-fornecedor, relação de time. Ganha-ganha. É a gente junto, na alegria e na tristeza. Legal. E assim, quando você tá nessa posição, você está há 8 meses. Você chegou a olhar, por exemplo, o resultado de 2024? Sim. E hoje a sua meta, ela é
Maior quantos por cento relacionado a 2024? Depende. Ela é bem maior, mas assim, ela varia de acordo com o pilar. Né? Então, quando a gente faz CRM. Se você vai precisar de cafeína ou não. Olha, eu preciso de muita natação, né? Para meditar e não surtar, né? Mas não, é maior, mas a gente já tem visto o resultado. Porque eu fico muito feliz, o time tá trabalhando muito junto, as agências todas integradas. Então, e como que você olha essa questão hoje, por exemplo, da atenção, né? Você pega várias empresas hoje, elas estão investindo, né? Inclusive os seus concorrentes estão investindo mais no digital. Como que está essa questão que você olha da briga por atenção, né? De estar presente, de conquistar um espaço, haja vista que tem muito ruído hoje em dia nas redes sociais. Não, além de ruído, né, tem muita comunicação. Então, a gente como consumidor, a gente está estafado de tanta informação vindo de todos os lados. Eu fiz um post no LinkedIn que eu fiz uma dieta de conteúdo. Faz 2 meses. Exato. Porque e aí eu comecei a eliminar tudo que é ruído. Aí eu até vou fazer depois que a gente, acho que não vai dar tempo. Eu tava comentando assim, que quando você tá consumindo informação na rede social, você, por exemplo, sei lá, a gente tá agora em junho. Aí eu consumi, achei isso aqui legal, tal, começo a seguir a marca. Ou começo a seguir o influenciador que postou sobre aquele conteúdo. Aí eu penso assim, poxa, preciso aprender mais sobre esse assunto. Só que aí eu entro nas atividades do dia a dia e isso ficou aqui na minha lista, na minha memória pendente. Sim. E vai somando um dia amanhã, o outro dia. Quando você vai ver, você começa a ficar ansioso e frustrado. Sim. Você fala, tô me sentindo, não é possível, não aprendi sobre isso ainda, né? Sim. Não estudei, não investi mais tempo nisso e às vezes porque você está resolvendo coisas do seu dia a dia, né? É a sensação de estar sempre devendo, né? Exatamente, sempre devendo. E eu comecei a fazer uma dieta de informação, comecei a cortar e isso me fez melhor, assim, até a minha produtividade aumentou. Porque eu comecei a focar em coisas que realmente importam. Faziam diferença, sim. E para nós, aí eu falo até das minhas experiências passadas e agora de volta na LG, assim, é mais um desafio. Eu falei de muitos desafios aqui, parece que tudo é desafio. E sim, porque nós precisamos estar nos canais certos, com as mensagens certas, corretas, interessantes, mas a gente não pode ter um excesso de mensagem, porque senão a gente vira paisagem e simplesmente as pessoas começam a rejeitar e falam assim, não quero mais saber. Você pega agora no próprio Meta, né? Tem uma função agora que você coloca, né? Quando vem um anúncio, você coloca sem interesse, já viu? Exato. Né? Sim. Então, o usuário também, exato, né? As pessoas começam a aprender mais sobre performance. Então, o que a gente tem priorizado muito é a qualidade, não a quantidade. Né? Então, você não vai ver os canais, seja digitais, seja out of home, assim, com só comunicação de LG, falando de várias categorias, de tudo ao mesmo tempo. Mas você vai ver de forma cirúrgica, com os conteúdos corretos, para os canais corretos, né? E nos momentos corretos, porque a gente não pode cansar o nosso consumidor. A gente não quer ser cansado. A gente não quer ser, né, exaurido com tanta informação. Por que a gente vai fazer com o amiguinho o que a gente não quer que façam com a gente? Sendo que a gente também é consumidor. Né? Então, mas é tricky, tá? Porque precisamos comunicar muita coisa ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, a gente não pode cansar o consumidor. Então, tem sempre esse equilíbrio e sempre, assim, com pesquisa, sempre olhando, né, o resultado parcial, a parte que você comentou do marketing digital também, assim, tem o ônus e o bônus. A gente consegue mudar a rota muito rápido, né? É muito mais imediato, mas é muito mais sensível também. Porque se erra, né? Exatamente. Tá na cara da pessoa ali. Né? Exatamente. E você trabalha quantas horas por dia? Você trabalha home office ou presencial? Não, 100% presencial eu adoro. Adoro olhar pra cara dos meu coreanos, time. Adoro olhar pro meu time. Meu time não aguenta mais olhar pra minha cara, mas eu gosto. Mas a gente tem... no nosso caso, na LG, tem alguns cargos que fazem trabalho híbrido, mas gestão é 100% home office, 100% presencial. Mas você trabalha 8 horas, 10, 12? Eu tenho 13, trabalhado 14, de 10 a 14. De 10 a 14. Mas é gostoso, né? Trabalhar feliz. Trabalhar com o que a gente gosta, né? Sim. Vida é desafio, né? Sim. E acho que a sua responsabilidade tem bastante desafio, né? Tem. Mas eu tô muito feliz.
Legal, que bom. E falando um pouco do quadro Quando Ninguém Vê, nós lançamos um quadro no Amplifica Cast. Eita, meu Deus. E o primeiro episódio, ele vai ser lançado hoje. Já saiu? Ah, tá. A gente tinha alguma coisa pra mudar, mas tudo bem, já saiu. Já saiu, então você que tá... Ah, tá. Quando a pessoa vê, já saiu. Então provavelmente já vai estar aqui na lista, na nossa playlist. E o quadro Quando Ninguém Vê, ela vai compartilhar uma experiência pessoal que ninguém viu. Ela sabe nos bastidores ali da casa dela, da família, enfim, é uma coisa do dia a dia. Então compartilhe uma história pra nós quando ninguém vê. Quando ninguém vê. Pode uma pessoa ou outra ver? Pode. Ninguém vê. Não, pode uma pessoa, família e tal. Eu tenho um episódio, ele chega a ser engraçado, né? Nós somos amigos até hoje, eu estava na Toyota e eu era analista ainda e estava falando com um diretor de vendas e ele tinha me pedido para fazer ajustes de um material. A gente trabalhava muito com A3 lá, né? O Excel com aqueles quadradinhos bem pequenininhos, A3, era A3, e ele me pediu para fazer ajustes, fiz errado. Mostrei pra ele assim, Ana, tá errado. Desculpa, vou ajustar. Fiz de novo, errado. Na terceira, o homem ficou pistola comigo, porque tava atrasado tudo. E aí, ele falou assim, é isso, deixa eu desenhar pra você. E foi. E aí eu fui fazer, só que nisso eu já tava com o olho cheio de lágrima. Então, para ele não me ver chorando, eu mostrei assim, na frente da minha cara, e eu chorava por trás. E assim, deixa eu ver assim, tá aqui. Não, eu não vou soltar. E chorava. Literalmente quando ninguém vê, né? Exatamente, eu me cobri com papel. Que legal. E você falou dos esportes que você faz, a natação e tudo mais, e o que você gosta de ler? Você falou que lê bastante. Leio. Gente, eu brinco também que eu sou uma pessoa bem sanguinária. Eu adoro série de morte, de sangue, de facada. E isso tá... Blinders. Amo bom. Game of Thrones, amo fantasia, amo tudo, né? E então... Vikings. Amo Vikings, amo. Last Kingdom. Gosto, assisti todos muito esses, bom, né? Muito bom. E na leitura, eu não... honestamente, eu não estou num momento de leitura de livros mais técnicos. Livros de história. Então, eu gosto desde romance, eu gosto de suspense, eu gosto de terror. Então, eu vou mesclando por semana, né? Eu estou com uma meta que eu estou conseguindo cumprir. Eu leio um livro por semana. Nossa, um livro por semana. Um livro por semana. Aí, Alex, tá vendo? Estamos ficando para trás. Então, sem cafeína, hein? Sem cafeína. Então eu tô lendo. Agora eu tô lendo uma... Não, na verdade, tô lendo não. Eu li no final de semana passado o Massacre da Família Hope. Mas foi matança pra tudo quanto é lado. Agora eu já vou pro... Não, o de agora, dessa semana, também vai ser mais hardcore, Nunca Minta. Então, sabe, vai de tudo. Aí tem, sei lá... Orquídeas, não sei do que. Eu vou pegando as dicas, né? E vou misturando as leituras, e adoro. E como que você, eu até também sobre isso, né? A gente está chegando ao final do Amplifica Cast, como que você faz o filtro? A gente fala hoje muito sobre ansiedade, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, os índices de depressão cada vez mais altos. Como que você, um conselho prático que você pode deixar para as pessoas que nos assistem para você controlar esse excesso de informação que às vezes nos atrapalha, nos deixa paralisado para o amanhã? Esporte. Eu acho que exercício físico, ele ajuda muito a gente entrar num nível de calma, né, de calmaria da nossa cabeça, né, dos nossos pensamentos, para podermos organizar o nosso dia. Então, eu super indico esporte, jejum intermitente, que eu faço também, que eu gosto muito. A minha esposa faz bastante. Faço desde o começo da pandemia, isso aí também ajuda demais. Capacidade de foco, nossa. Exatamente. Então, e alimentação. Para mim, esses três pilares, eles ajudam muito a dar uma qualidade equilibrada. Do sono também, né? Sim, porque o jejum intermitente ajuda demais no sono. Não, e quando você faz o jejum intermitente, você dorme, você acorda no outro dia, você acorda super cedo, super bem disposto. Exatamente. Você não acorda cansado, é impressionante. Exatamente. Eu gosto muito, assim, eu preciso até voltar a fazer, mas o meu percentual de gordura já tá baixo, eu tô com 10% de gordura. Super bem. E eu quero baixar para uns 8 e tal.
Então não tem tanta necessidade assim, mas eu quero fazer justamente para aumentar essa capacidade de foco. Exatamente, é isso. O dia, por exemplo, que essa semana eu fiz um jejum, mas foi de quarta, hoje é quinta, foi de terça para quarta. Então eu acordei super bem. Diferente se eu como alguma coisa à noite, nossa, no outro dia eu acordo cansado e tal. Sim, ou seja, hoje o dia dos namorados vai ser a base de água, é isso? Isso. Então tá bom. Não, hoje não vai ser a base de água. Tô brincando. Eu fiz ontem à noite. Não. Inclusive, minha esposa já tá esperando já eu chegar em casa, né? Falei, vou gravar os podcasts aqui, eu tenho mais uma reunião 5 horas. Inclusive, a gente tem até um encontro hoje, não vai dar pra fazer, Alex. Porque eu tenho essa responsabilidade hoje. É isso aí. Não posso chegar em casa de mão abanando. Por favor. E já tem que estar com a programação pronta. Por favor. Legal. Como é que vai ser o seu dia dos namorados? Também vai ser uma surpresa. Vou também saindo daqui, tenho algumas coisas pra fazer ainda, vou pra casa, vamos ver o que o maridão tá preparando. Legal. E o que você, assim, também, olhando assim um pouco, você comentar um pouco assim dessa coisa, você trabalha muito, tem família, tem filhos, como que é organizar tudo isso, né? Essas responsabilidades, tanto as pessoais, como a importância da família, o quanto a sua família é importante para você? Não, sensacional. Para mim, também é outra coisa que eu falo muito pro time. O trabalho, ele é um meio, não um fim, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que sempre se dedicar o máximo possível dentro do que é possível. Né? Então, assim, o trabalho é um meio, não é um fim. Então, minha família é a prioridade, né? Meu filho é prioridade, faço tudo que eu puder no trabalho, mas desde que esteja tudo bem em casa, né? Senão a gente vai mudar um pouco esse foco. Como eu sou uma pessoa, eu planejo muito, eu sou muito organizada. Então, para mim, eu sempre consegui orquestrar bem. Agora, com o meu filho, que é filho único, mais velho, que ele, assim, tipo, se ele puder me deixar no trabalho para ficar com a casa só para ele, ele acha ótimo, fica mais fácil ainda, né? Então eu fiz trabalho sem preocupação, porque finalmente ele se vira, né? Ele se vira sozinho. Então, mas eu nunca tive problema de orquestrar. Claro, saía correndo no trabalho, ia pra escola, ou ia pra festinha tem períodos que demanda normal, mais, exato. Né? Mas eu acho que eu tenho um bom equilíbrio. Final de semana, pra mim, final de semana, é família. Claro, tem exceções, você tem que trabalhar. Mas é um projeto, alguma coisa, mas né? é exceção, não é regra. Né? Então, eu entendo tem os combinados, né? Faço meus exercícios todo dia. Todo dia? Todo dia. Então, não dá pra... Inclusive final de semana? Inclusive final de semana. Aí você faz na academia ou faz no prédio? Não, tudo no prédio. Assim, final de semana no prédio e durante a semana na academia no prédio da LG. Então, assim, eu já subo e já vou pro escritório. É super prático. Então é prático, né? Super prático. É prático porque você já tá no prédio, não já tem sobe. Desculpa. Que legal, que legal. É isso aí, bom. Muito obrigado, Ana, pela sua participação no Amplifica Cast. E aí, comenta aí as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, fala também um pouquinho aí, se você quiser falar mais alguma coisa sobre a LG, enfim. Pessoal, sigam a LG, que a gente tá com muito conteúdo bacana. Então, LG Brasil, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. E vocês me acham no LinkedIn, no Instagram, mas principalmente no LinkedIn, Ana Karina Silva Pinto, LG, com certeza vocês já vão me achar. Legal, legal. Espero que você tenha gostado do Amplifica Cast. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e lá no Spotify também nos avaliar com 5 estrelas, ajudando o Amplifica Cast a alcançar mais pessoas. Ana, muito obrigado pela sua participação. O Alex tinha alguma pergunta, Alex? Vai fazer o vídeo no vídeo. Então tá bom. Estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Até o nosso próximo episódio. Acesse agora amplificadigital.com.br/amplificacast e acompanhe esse episódio e mais uma série de episódios. Qual que é o número desse episódio? É o 100? 96. Estamos chegando no episódio 100. Nós vamos ter uma comemoração especial. Até mais. Obrigado. Obrigada, prazer.